Salve, salve você torcedor esmeraldino. Vamos aqui com mais um vídeo sobre as notícias e as últimas do Goiás. E hoje, mais do que nunca, um super convidado, um esmeraldino de longa data, um cara que dispensa comentário, ele que iniciou no rádio, se eu estiver errado, me corrija, em 1986. Eu chamo aqui com a gente hoje, com muita honra, Ricardo Lima. Que prazer estar recebendo aqui você em nosso canal, Ricardo. Boa tarde. Opa, grande Lázaro, um abraço para você, boa tarde para todos que estão aí ligados, antenados e conectados aqui com a gente no Eu Sou Esmeraldino. Estou aqui à sua disposição para a gente discutir as coisas do Goiás Esporte Clube, o futuro do Goiás, o presente do Goiás neste ano de 2025. Eu estou um pouquinho preocupado, viu, Lázaro? E um abração também para o Iris, que daqui a pouquinho entra com a gente, Lázaro. Se o Ricardo Lima, com essa bagagem toda, está preocupado, imagina a gente, né, torcedor? Mas esse canal é feito de torcedor para torcedor, então não se esqueça de compartilhar esse vídeo, dar o like e se inscrever, também entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá aqui o link que você pode estar entrando. Conosco hoje, Iris mais uma vez recebendo essa lenda, né? A gente que lá da época das férias do Cajuru, ouvia Ricardo Lima, José Carlos Lopes, que honra para a gente. Iris já pode iniciar aí, fazendo uma pergunta inicial para o nosso ilustre convidado, Ricardo Lima. Boa tarde, Alex. É sempre muito bom estar aqui com você nesse horário, aqui no canal Sou Esmeraldino, falando do futebol de uma maneira muito especial, falando das coisas do Goiás. Hoje, uma tarde muito especial para nós do canal Sou Esmeraldino e para todos que nos acompanham. Estamos recebendo aí um grande nome da comunicação do estado de Goiás, por que não do Brasil, um homem que tem história no rádio, um homem que tem a comunicação no sangue. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Iris. Que prazer estar aí comunicando com vocês, para a gente falar um pouquinho do futebol goiano, principalmente do Goiás Esporte Clube. Como eu disse aí para o próprio Lázaro, é uma preocupação, hein? Nós esperávamos que o Goiás estivesse bem melhor neste campeonato goiano de 2025. O Goiás, neste momento, ocupa simplesmente a 7ª posição do campeonato goiano, bem distante de Anápolis e Vila Nova. Eu nunca imaginaria, ou estaria imaginando, hoje na 8ª rodada, o Goiás na 7ª posição. Como disse o técnico Jair Ventura, mas nós temos um jogo a menos. Eu não quero saber, independente de ter ou não um jogo a menos, o Goiás Esporte Clube, mesmo com esse jogo a menos, ele tinha que ter aí 7 vezes 3, 21 pontos. O Goiás tinha que ter, no mínimo, 17 pontos, a exemplo de Vila Nova e a exemplo também do Anápolis, viu, Iris? Viu, Lázaro? Ô, Ricardo, a situação do Goiás, ela é uma situação que deixa qualquer esmeraldino com a pulga atrás da orelha. O que a gente pode observar? Ano após ano, a torcida do Goiás vem sofrendo e parece que a ladeira, ela, ano a ano, ela se torna mais íngreme. Daqui a pouco, aí começa a passar na cabeça da gente aquele filme. A gente começa a pensar assim, de repente, a gente pode começar a entrar num processo de extinção. O que eu entendo por processo de extinção no futebol? Eu vou resumir isso aí. Vamos lembrar aqui, ó. São Caetano, Santa Cruz, Figueirense. Se eu for enumerar aqui, nós temos outro. Vou pegar esses 3 como exemplo. Aí fala assim, mas o Goiás não vai chegar a essa situação. Essa situação que esse time chegaram, ela não aconteceu do dia para a noite. Ela foi acontecer de maneira paulatina. E o que acontece com o Goiás? Ele está nesse processo aí de decadência. Até então, a gente entrava no Campeonato Goiano, a gente falava assim, será que nós vamos ser campeão com quantos pontos? Nós vamos bater no Vila, no Atlético, de quantos? A gente vai ganhar deles em casa. Será que nós vamos ganhar no campo deles? Hoje a nossa casa virou uma casa de festa, a Serrinha virou uma casa de festa. O torcedor do Goiás não sabe mais o que vai acontecer. Desastre total, eu te acompanhei, Ricardo. Acompanhei o seu programa hoje lá no Paulinho Goiano, na difusora, boa parte do debate de vocês. Eu achei que vocês foram pertinentes, mandaram super bem. A preocupação com o Goiás ela é pertinente e é mesmo muito preocupante a situação do Goiás. Ô Iris, você matou a situação.
Na minha opinião, o que vem acontecendo com o Goiás, Íris e Lázaro e amigos internautas que estão nos acompanhando aqui, é o seguinte: o Goiás perdeu muito com a morte de Ailê Pinheiro. E o Ailê Pinheiro, ele bem que tentou arrumar um substituto, trabalhou esse substituto, que foi o seu filho, o Paulo Rogério Pinheiro. Mas é muito difícil a gente arrumar um substituto do nível de Ailê Pinheiro para o Goiás Esporte Clube. Aí ficou dividido ali entre Paulo Rogério Pinheiro e Edminho Pinheiro para saber qual seria a atitude que eles tomariam no comando geral do Goiás Esporte Clube. Então o Goiás vem decaindo, não é de agora não. O Goiás vem decaindo de 6, 7 anos, justamente com relação a essa situação. Já até mesmo na doença de Ailê Pinheiro, a gente não sentia essa pegada nem do Paulo Rogério Pinheiro, que é um cara sensacional, gosto demais dele, e nem também do Edminho Pinheiro. Os caras são ricos, os caras têm empresas aí que geram milhões e milhões. Então, eles não assimilaram isso. Deixar as suas empresas e assumir definitivamente o Goiás Esporte Clube como fazia o Ailê Pinheiro. Então, o Goiás começou a decair a partir desse momento. Mas a queda mesmo do Goiás violenta foi há 2 anos, quando criaram esse tal de estatuto. Estatuto este que Paulo Rogério Pinheiro cantou em verso e prosa, que seria a redenção do Goiás. O Edminho Pinheiro também cantou em verso e prosa, que seria a redenção do Goiás Esporte Clube, e com menos de 6 meses eles viram que esse estatuto é uma barca furada. Essa é a minha opinião. O Goiás precisa de ter a metodologia, o trabalho que fazia quando o Ailê Pinheiro era o comandante-geral. Se não o presidente do Conselho Deliberativo, ele era o presidente executivo. Agora, esse negócio de estatuto, de CEO, poucas pessoas e poucos torcedores do Goiás estão entendendo como é que funciona isso, viu, Íris, viu, Lázaro? E é isso aí, torcedor. Você também pode participar comentando aí, deixando seu like, fazendo perguntas, questionando. Ricardo, muito pertinente, você falou aí do grande Ailê Pinheiro, reverenciado por todos nós, mas infelizmente não os temos mais, e ainda tem a gravidade dele não ter deixado um substituto. Tanto o Edmo não é igual ao pai, o Edmo Mendonça Pinheiro, pai, que era excelente também, e muito de longe, o Paulo Rogério é nem sombra do que foi o Ailê Pinheiro. Essa falta de comando do Goiás, porque assim, o Vila Nova perde, tem o Hugo Jorge Bravo fala. Cada jogo que o Atlético perde ou ganha, Adson Batista está lá, está presente. O Goiás parece que não tem dono. O Goiás terminou o Campeonato Brasileiro deixando uma expectativa de quero mais, quase subiu. Um bom trabalho do Wagner Mancini, tiraram o Wagner Mancini, colocaram o Jair. E o Goiás vem perdendo clássico há quase 2 anos, não ganha clássico e ninguém aparece. O que acontece? Será que o Goiás está abandonado ou essas brigas internas, porque você falou aí do novo regimento, parece que até julho vai já desistir dessa nova forma? Tem uma luz no fim do túnel para todos nós, torcedores esmeraldinos, Ricardo? Na sua opinião, claro. Tem a luz sim. Para mim tem que voltar urgentemente o sistema presidencialista no Goiás Esporte Clube, onde vamos ter uma pessoa que mande. Pode até ter aí a figura do CEO, que seria um cara que estaria ali representando e respondendo ao Goiás Esporte Clube. O CEO hoje do Goiás é o Leonardo Pacheco, um cara que tem um currículo maravilhoso, um cara que vem aí de Rede Globo, um cara que tem experiência internacional, mas não tem experiência no futebol, e isso é importante. Pode ser um cara que vai ali organizar a casa do Goiás Esporte Clube. Se bem que o Goiás tem a casa bem organizada. O Goiás é hoje uma das grandes estruturas do futebol brasileiro. Mas o Goiás está pecando em não ter o que você falou muito bem, Lázaro, que é justamente uma pessoa do Goiás para responder pelo Goiás. No Vila Nova a gente vê o Hugo Jorge Bravo,
lá brigando, gesticulando, comprando briga, falando de arbitragem, falando do Goiás, falando do Atlético. E no Atlético a gente vê um outro cara muito forte e muito inteligente e muito entendedor de futebol, que é o Adson Batista, que está fazendo a defesa do seu Atlético. E no Goiás a gente não vê isso. Eu vi o quê? 2 ou 3 vezes o Lucas Andrino, que é um funcionário do Goiás, tem um salário ilegal, não sei nem quanto que é, mas ele é funcionário do Goiás. Ele não sabe o que é um Goiás Esporte Clube de 10, 20, 30 anos, um Goiás de Luvandor, um Goiás de Túlio, um Goiás de Wallace, um Goiás de Araújo, um Goiás de Marquinhos, um Goiás de Dil. Não sabe qual que é isso. Ele é um funcionário. É um funcionário como é o Fernando Lima, que é o cara da comunicação lá, que é o assessor de imprensa lá do Goiás. Então, o que tem que ter? Alguém da diretoria. Não tem esse alguém? Ter o presidente para responder pelo Goiás Esporte Clube. E não o Lucas Andrino. O Lucas Andrino tem que responder sim. Tem que falar por que ele está contratando, por que contratou mal, quem é que vai vir, se essas contratações estão dando resultado. Essa aí é a função dele. Falar de contratação. Mas falar do Goiás Esporte Clube, responder pelo Goiás Esporte Clube, ele não tem essa competência. E eu não vi até agora o Leonardo Pacheco, que é o CEO, Chief Executive Officer, falando pelo Goiás Esporte Clube, porque ele teria que ser quem? Ele teria que ser a voz do presidente do Goiás Esporte Clube. Essa figura do presidente, ela faz falta no Goiás. Viu, Lázaro? Viu, Iris? Com certeza também, o Ricardo Iris, certa vez o seu Aile Pierre falou que o Goiás negou a contratação do jogador chamado Walter Linhoca, eu acho que foi indicado do Kleber, porque tinha dono. E hoje eles fizeram um contrato, que eu não consegui entender, de 3 anos com o senhor Edson Carioca, que até agora não mostrou o que é ele, né? Então, assim, a gente sente falta. E a pergunta é, apesar das boas vontades, dos grandes empresários, que não se critica a pessoa do Paulo Rogério, nem do Edmir, mas tem alguém que conheça de futebol, pelo menos 30% do que conhecia o seu Aile Pinheiro, hoje em dia ainda, Ricardo, dentro do Goiás? Ô, Lázaro, eu vou falar um negócio para você. Você sabe que o Paulo Rogério Pinheiro, ele conhece muito de futebol, né? É um cara que conhece os meandros do Goiás Esporte Clube. Ele conhece desde as categorias de base até o profissional. É um cara que jogou, inclusive, no Goiás. Foi atleta do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro. Ele poderia ser esse cara, mas parece que ele não tem aquela pegada, né? Aquele tesão de ser o presidente mesmo do Goiás. É um cara que tem aí as suas empresas. O Paulo Rogério Pinheiro é um cara que tem muitas empresas, é um cara milionário, né? Mas ele não tem esse tempo 100% dedicado, como o pai dele tinha, para comandar o Goiás. O Paulo Rogério seria esse cara. Só que ele tem que ficar mais calmo, porque ele é muito nervoso também com relação às entrevistas. Qualquer coisinha, ele está pegando pilha, o Paulo Rogério Pinheiro. Hoje, ele poderia ser esse cara. Ele começou bem quando ele foi presidente do Goiás, mas depois ele perdeu a linha um pouquinho. Esse cara poderia ser o presidente do Goiás, o cara que responda pelo Goiás Esporte Clube. Muito se fala de Raimundo Queiroz, né? Muito se fala de Raimundo Queiroz, que seria um cara também interessante. Mas o Raimundo Queiroz, ele não bate com a família Pinheiro. E a família Pinheiro tem a maioria dos votos, tem a maioria lá dos conselheiros, e dificilmente ele voltaria a ser esse presidente ou esse cara do futebol, viu, Lázaro? É isso aí. Iris, alguma colocação aí para o nosso convidado? Sim, eu tenho colocação. Quero fazer um comentário em cima aí dessa questão aí da gestão do Goiás em todos os setores, né, de executiva, conselho, diretor de futebol. Eu acho que depois nós vamos entrar na questão de treinador, questão de elenco. Cara, agora sobre essa questão aí de diretoria. Não tem como você ficar aí tentando comparar essa turma de hoje com o Edmund Pinheiro, com o Aile Pinheiro, porque isso é utopia, nós não vamos ter. A gente deveria ter alguém que aproxima. O Paulo Rogério Pinheiro, ele não tem o time para o negócio, ele pode ser um bom administrador,
Ele pode ser um cara que deu sequência nas empresas do pai, mas no futebol ele não tem nada do pai, ele não seguiu o pai. Você quer um exemplo aqui, ó? Você quer um exemplo aqui? Já há tempos o Adson Batista vem todo jogo após o Goiás, após enfrentar o Goiás, que ganha na Serrinha, ele vem rotulando na Serrinha de estádio da Surrinha, casa de festa do Atlético, salão de festa do Atlético, salão de recepção do Atlético, a torcida do Atlético manda mesmo pra gente, aqui nós mandamos. Se fosse na época do seu Ailey, ele rebatia isso aí, ele ia pro microfone, seja logo após o jogo, às vezes falava um punhado de besteira, era inconsequente, mas ele dava a cara. O menino nem para isso tenta dar conta de seguir o pai. Gestão, eu nem falo. É o que imagina? Vamos lembrar aqui, já não precisa de ter um Ailey Pinheiro. Aliás, era o ideal. Mas não podemos, já não precisa, não precisamos ter um Ailey Pinheiro. A gente pode, vamos lembrar aqui 2 nomes. Um é num passado bem remoto, que foi o Wagner Vilela. Grande gestão. Desapareceu do Goiás e está aí vivo. Será que esse homem deixou de ser competente? Será que esse homem dá conta? Nós tivemos aí João Bosco Luz. Foi uma baita de uma gestão também. Teve lá seus problemas? Cadê esse povo? Cadê a oposição do Goiás? Cadê a oposição do Goiás? Até quando nós vamos ficar aí, vendo aí, mas é o Ferreiros que manda, ele tem a maioria dos votos. Esse monopólio, uma hora, ele vai ter que ser quebrado. Cadê alguém que tenha condição de vir com dados, com estatística, confrontando, trazendo a imprensa, trazendo a torcida, trazendo os remanescentes dos insatisfeitos, bater de frente com esse povo e dizer, eu estou aqui, eu vou fazer oposição. Você trabalha, você faz alguma coisa, você muda essa realidade, ou eu estou aqui, eu vou subir o seu lugar. Nós não temos isso. Nós precisamos urgente de ter isso aí. Daqui a pouco eu quero falar sobre diretor de futebol também, eu quero falar sobre treinador, e se for possível, eu quero falar sobre elenco também. É verdade, cadê a oposição? A oposição no Goiás era o Vanderlan Alcântara, que agora virou quase que uma situação, né? Porque ele é o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, ele quer mostrar serviço, ele quer mostrar que o Goiás tem que ser como era antigamente, mas por força do estatuto, até ele mesmo como presidente do Goiás não tem a força que ele acha que tem e que nós também achamos que ele tem. Gente, esse estatuto, ele arrebentou com o Goiás Esporte Clube. Se não mudar esse estatuto agora no meio do ano, eu temo pelo futuro do Goiás. Tem que mudar urgentemente esse estatuto. O Goiás precisa voltar a ter um dono. O Goiás precisa voltar a ter um cara que seja como o Adson Batista no Atlético, até mesmo o próprio Hugo Jorge Bravo no Vila Nova, até mesmo do Goiânia, hein? No Goiânia agora tem o Essival Martins, que também está botando a boca no trombone quando as coisas não se vão bem. Tem lá o Marcelo Segurato, que já passou pelo Goiás, que é um cara muito bom, que tem um belo de um conhecimento, que também está lá respondendo. No Goiás nós não temos, cara. Quando o Goiás sofre uma situação como foi do jogo com o Vila Nova, quem é que vai responder? Quem é que vai responder? Chega um funcionário qualquer, que é o Lucas Andrino, para falar que está chateado, que houve isso, que a arbitragem não foi legal, e que não é o cara, tem que ir um cara de peso. E quem seria esse cara de peso? Um presidente. E quem seria esse presidente? Até agora a gente precisa de reviver e ressuscitar esse presidente no Goiás Esporte Clube, Lázaro. Com certeza. Lembrando você, torcedor, continuar aí interagindo conosco. Ricardo, Iris, outra situação aqui, a insustentabilidade aí do treinador, Jair. Eu sou um defensor de continuidade. Eu só acho que o time só vai fazer um grande trabalho se manter um treinador, se possível, numa temporada. Mas é cedo ainda para falar da continuidade do Jair, Ricardo? Cedo. Ele, tranquilamente, ele fica ainda no Goiás. Eu acho que vai ficar para o campeonato goiano. Para mim, o grande erro nessa situação foi a não continuidade do Wagner Mancini. Para mim, esse foi o grande erro. Grande técnico, na hora que ele pegou a mão do time, o time começou a ganhar, tivemos lá 7 vitórias consecutivas, por causa de uma falha terrível naquele jogo contra o América Mineiro. O Goiás poderia hoje estar na elite do futebol brasileiro. Então, o grande erro foi ter contratado o Jair Ventura
com o Wagner Mancini ganhando, e o Wagner não sabia disso. Só depois que ele foi saber que o Jair Ventura já estava praticamente contratado, né? Na hora que ele ficou sabendo, aí ele ficou pé da vida. Para mim, porque eles não sabiam que o Wagner Mancini teria aquela sequência maravilhosa. Aí começou a vencer um jogo, 2 jogos, 3 jogos, 4 jogos. Olha o Goiás encostando, o Goiás ainda tem chances. E aí, nesse meio tempo, neste ínterim, eles contrataram o Jair Ventura. Eu não gosto de repetição, sabia? Eu não gosto de mesmice. O Jair Ventura esteve no Goiás há 2 anos, e aí ele recebeu uma placa maravilhosa, mas não aceitou a proposta do Goiás. Aí o que aconteceu? 2 anos depois ele vai e aceita a proposta do Goiás? Eu não gosto disso. Eu gosto de novidades. O Wagner Mancini era novidade, estava fazendo e fez um ótimo final de segunda divisão, poderia muito bem ter continuado, e ele já estava com todo o planejamento pronto. A gente entrevistou ele, e ele disse: o meu planejamento está prontinho, a minha pré-temporada, os meus jogadores já estão na minha cabeça. Cara, por que vai e me dispensa um técnico como o Wagner Mancini? Poderia estar a mesma tragédia hoje, poderia estar a mesma tragédia hoje, mas a continuidade, para mim, ela deveria ter continuado, viu, Lázaro, viu, Iris? Ricardo, e aqui a gente também defendíamos a permanência do Mancini, nem sabíamos dessa informação que você nos trouxe, né, que o Mancini já estava com tudo planejado para 2026. Não, sim, na época eu vi algumas entrevistas do Mancini, e ele chegou a falar ali, semana, 15 dias antes de resolver sair, né, e resolverem saírem com ele. Ele falou sim, ele deu a entender, falou claramente, eu vi em algumas rádios aí, que ele sim tinha um planejamento para outra temporada. Eu até imaginei que ele ia continuar. Cara, assim, são 2 treinadores que mais ou menos se equiparam. Eu acho que o Jair um pouquinho acima, em questão de lugar que trabalhou tudo. Nenhum dos 2 também não tem conquistas consideráveis, mas são 2 treinadores que você imagina que, em tese, para um campeonato goiano, principalmente para o Série B, eles são treinadores que dão conta. Agora, aquela continuidade do Mancini, ela era questão. Aí você vê na experiência, talvez, de um caboclo que está começando a administrar um clube. Ele tinha que o quê? Mesmo gostando do Jair, mesmo às vezes tendo um acordo, de hora que os restos mil te traz, fala assim: cara, dá uma esperada agora. Eu tô com um cara aqui que tem um projeto, tá dando certo. Esse cara vai me ajudar a renovar com jogadores que eu preciso renovar. Olha aqui, ó. Juninho. Não dá para morrer de amor pro Juninho. O Baia, não dá para morrer de amor pro Baia. O Elton Matheus, não dá para morrer de amor pro Elton Matheus. Mas esses caras poderiam ter continuado como assim, poderiam ter, com certeza, estarem jogando melhor. Sim, com certeza não, mas bem provavelmente estarem jogando melhor que os que aí estão. O Gava estava rendendo bem com ele, caiu assim de uma maneira considerável. Poderia estar rendendo. É tudo muito no campo da tese, né, do achismo. Mas se você tem pronto, para que ficar inventando? Talvez aí foi o puro errado do Paulo Rogério. Cara, eu sou totalmente contra você chegar, desmanchar para fazer de novo. Eu acho que um projeto dá para você ver o que aproveita, tirar fora o que não aproveita, manter uma sequência. Para mim, o Goiás está pagando por esse erro. Em que pese, eu acho o Jair um bom treinador. Eu discordo um pouco do Ricardo de que ele vai continuar até. Eu acho que ele está um pouco já na corda bamba, porque se não, nas próximas 2 rodadas aí, não der uma resposta, ele está complicado a situação dele no Goiás. E também não sou a favor de mandar embora. Alguém precisa de chegar para o Jair, sentar para ele e falar: Jair, não dá para você ficar insistindo com o esquema tático que não está dando certo. Não dá para você ficar insistindo com um jogador tal, fulano tal, que não está dando certo. Vamos inovar? Se você não quiser, eu vou começar a pedir você para fazer. E isso não é ideal numa relação de direção de futebol com treinador. Mas se eu sou o diretor de futebol, se eu sou o presidente, vai chegar uma hora que eu vou chamar na mesa e vou falar: cara, esse aqui é o meu negócio, eu estou tocando esse negócio aqui, nós vamos fazer, ou não vai dar certo, ou você vai seguir um caminho, eu vou seguir o outro. Está faltando no Goiás essa batida na mesa de dizer: aqui você vai render, aqui você não vai de seu nome. Eu concordo com você. Eu acho que o Lucas Andrino não tem esse perfil, viu, Ives? Não tem esse perfil de chegar assim e botar o Jair Ventura na parede, né? Acredito também que o Leonardo Pacheco, que é o CEO do Goiás, também não tem esse perfil, né? Pelo próprio currículo que ele tem. Gente, esse negócio de estatuto do Goiás, esse negócio de conselho de administração,
Isso, para mim, arrebentou com o Goiás Esporte Clube, né? Quem teria esse perfil é um cara que está no Goiás há muito tempo. Bom, o próprio Lázaro disse aí, o doutor João Bosco Luiz, excepcional cara. O próprio Paulo Rogério Pinheiro, o Edminho Pinheiro, que tem um pouco mais de pulso também nessa situação, poderia ser esse cara. Ô Jair, nós não estamos gostando do time, não. Jair, o que está acontecendo com o Regis? Ô Jair, o que está acontecendo com o Marcão, que foi a grande sensação do Goiás no ano passado? O Marcão pisava na área a todo jogo, fazia 1, 2, 3, 4, 5, 6 gols. Esse ano, o cara parece que está aborrecido, que não está querendo jogar, que não está querendo fazer o que fazia no ano passado. Então, o que está acontecendo? O Goiás, por força desse estatuto, não está tendo um cara para cobrar veementemente atitudes do técnico do Goiás. Ô, Ricardo, se você lá, a sua equipe de esporte lá, vocês não chegaram em pensar que o Jair Ventura estivesse insatisfeito, está tentando aí cavar uma saída. Ele tem como não, eu não penso nisso. Não, eu não penso isso não. Esses jogadores aí, a maioria tem o dedinho dele na contratação. Ele fez um bom trabalho no Atlético no ano passado, fez um bom trabalho também no Goiás no ano retrasado. Ele quer ganhar, ele gosta de ganhar. É que o time até agora não deu certo. O time não deu liga. Os jogadores que eles contrataram e que todos nós achávamos na comunicação, na imprensa, que eu falei, todos nós falamos, o Goiás foi o time que melhor contratou, fez um investimento, gastou alto. Só que até agora esses caras não estão jogando, gente. O Goiás está na 7ª posição de um campeonato goiano, onde disputou 21 pontos e ganhou apenas 10 pontos. O Goiás começou o campeonato goiano perdendo para o Goiatuba. É inadmissível. O Goiás, depois de muitos anos, não disputa uma Copa do Brasil, né? O Goiás está aí capengando com o campeonato goiano. Claro que existem ainda 3, 4 rodadas, o Goiás vai se recuperar. O Goiás vai ficar entre os 8 nessa primeira fase do campeonato goiano. Mas isso, para mim, não é alívio nenhum. Campeonato goiano não dá base para campeonato brasileiro da Série B. E eu estou preocupado. Com relação ao Jair Ventura, eu acredito que ele fica ainda, né? Ele ainda não entrou naquela fase do prestigiado, não. Ele ainda continua forte como técnico do Goiás. Agora, se perder para a União Rondonópolis agora, e se perder a sua próxima partida, aí sim ele começa a balançar. Não, beleza. Já indo para o final aí, até porque o Ricardo, né, tomamos o tempo dele aí, teríamos história... Bom papo, eu gosto do papo. Esse Íris é bom, hein? Estou gostando desse Íris, hein? Vou trazer ele aqui para a Rádio Difusora aqui, só que ele tem que falar do Atlético, do Vila, do Goiânia, não é só do Goiás, não. Não, nada, eu sou bom nisso também, falo de todos, e se precisar eu falo de futebol brasileiro no geral. Ricardo, então, para finalizar, falta esse comando, né? Jogo contra o Vila, o Goiás perdeu e ninguém falou com vocês da imprensa. Ninguém deu explicação. Que absurdo, cara. Nós não falamos sobre isso, hein? Que absurdo, né, gente? Que é isso, né? Que é isso? Falta de comando, né? Tinha que todos falarem, né? Jogador, o Tadeu falou. O Tadeu teve caráter. O Tadeu falou lá umas 2, 3 frases lá. Teve caráter e teve responsabilidade com o torcedor. O Lázaro, Íris, esses patrocinadores do Goiás, eles pagam uma fortuna. Você sabe qual que eu vou falar aqui, não é palavrão não. O tesão desses caras é justamente a hora que termina a partida e o técnico vai lá, o diretor de futebol vai lá e eles veem a logomarca deles lá atrás na televisão, ou com as reportagens do pessoal da televisão, dos repórteres, tudinho, né? De repentemente, o patrocinador pagou para ver a logomarca dele no final do jogo, mesmo perdendo, ele não viu, ué. Eu joguei dinheiro fora aqui, ué. Eu paguei para ver a minha logomarca na televisão, ou nas televisões, porque sai e repercute também nas outras televisões, e o pessoal fugiu da entrevista coletiva. Um absurdo o que aconteceu.
Tanto é que ontem todo mundo falou, né? Exceto alguém da diretoria. Na derrota ontem para o Atlético, todo mundo falou lá no campo, e o Jair Ventura falou lá na sala de conferências, mas nenhum diretor foi lá. Por quê? Porque o Goiás não tem diretor. Pois é, mas é justamente aí que o negócio pega. O que acontece? Se revela muita personalidade, e talvez podemos adentrar até na questão do caráter. Rapaz, vem cá. Vem cá, se tem uma hora que eu gosto de falar, e é uma hora perigosa, é a hora que você está em situação adversa. Ali o sangue ferve, as ideias vêm, você bate e tem que bater, apanha e tem que apanhar. Rapaz, o homem dá a cara, rapaz. O homem dá a cara. Aqui agora não estou falando nem da questão de gestão, da questão de ser gestor, ser bom presidente, não. É falar, não, eu sou homem, rapaz. Se eu fui homem para quando eu estava na hora boa, na vitória, eu falar, aqui eu querer aparecer, querer o bom mamãe, ser o homem da mídia, gostar do holofote, do clique, na hora da derrota eu estou aqui também. Ó, nós perdemos por isso, por aquilo outro, nós precisamos de melhorar nisso aqui, erramos naquilo. É muito fácil eu querer, na hora do estão passando a mão na minha cabeça, eu ir para frente das câmeras. Aí é muito fácil. Na hora da alegria e na hora da tristeza, tem que ir lá dar uma satisfação para o torcedor, dar uma satisfação para a imprensa, porque isso é importante. O torcedor quer saber, poxa, o que o meu treinador vai falar com relação a isso? O que os jogadores acham e pensam com respeito a isso? E o meu presidente ou o meu conselheiro mor pensa sobre isso? Correto? Concordo com você, viu, Willis? Já indo para o final aí, novamente te agradecer sua disponibilidade, né? Você está cheio aí de muito tempo. Muito obrigado, uma honra ter recebido. Espero que volte para contar suas magníficas histórias aí. Quem sabe um Goiás melhor, né? Eu acredito. Positividade sempre. Eu acho que a gente vai conseguir melhorar do fundo do poço que estamos, né, Ricardo? Tá legal. Obrigado mesmo pelo convite, viu, Lázaro? Estou sempre à disposição. Obrigado aí ao Willis, pela primeira vez a gente batendo um papo, bom de opinião, firme na opinião, e é disso que a gente precisa nessa nossa comunicação. E parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo, e é um trabalho interessante para a gente enaltecer e fazer com que cresça o futebol goiano, não só o Goiás Esporte Clube. Claro que o Goiás Esporte Clube está nesse contexto, mas a gente precisa de fazer com que o nosso futebol goiano cresça como está crescendo o futebol cearense. Por que o futebol cearense está crescendo? Está crescendo porque tem comando, está crescendo porque as partidas são mandadas, os grandes jogos, no estádio Castelão. E aqui em Goiás é a situação mais inédita do Brasil. Nós temos um dos estádios mais bonitos do Brasil, que é o Serra Dourada. Aí Atlético, Vila e Goiás querem jogar para 10 mil pessoas. Isso, para mim, é inadmissível. Mas valeu, foi muito bom o convite, viu? Lázaro, aqui tem história para contar, viu, Lázaro? Viu, Willis? É isso aí, Ricardo. Até a próxima, você, torcedor esmeraldino. Ótimo vídeo, comente aí, compartilhe, hein? Ricardo Lima aqui com a gente, em declarações importantes. Até mais, torcedor!